Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa mentoria de prática na advocacia criminal. O tema de hoje a ser abordado é acordo de não persecução penal, com a palavra à defesa. O nosso mentor é o Dr. Henrique Gonçalves Sanches, a quem eu agradeço desde já o convite. Muito obrigada, doutor Henrique, por ter aceitado o nosso convite, por estar compartilhando do seu tempo e do seu conhecimento com a nossa subseção de Itaquera. É um prazer tê-lo conosco. Nós tivemos aqui, semana passada, um promotor de justiça falando sobre o acordo de não persecução penal. Embora o espaço pertença à advocacia, a prioridade é da advocacia, afinal, é uma mentoria de prática na advocacia criminal, mas penso que o debate é fundamental, com todos os atores do sistema de justiça criminal, e até porque é o Ministério Público que propõe um acordo, não que tenha objeção, que haja alguma objeção em a advocacia propor o acordo, mas a intenção objetiva aqui da mentoria era trazer os dois lados, né, acusação e defesa, para debater um pouquinho sobre o tema, que ainda traz muitas dúvidas. Estamos muito carentes ainda de jurisprudência. Espero que esclareça aí um pouquinho, né, das dúvidas dos nossos participantes. Antes de fazer a leitura do currículo do nosso palestrante e passar a palavra, eu quero agradecer aqui a presença do doutor Eliandro Tesoureiro. Hoje ele não vai conseguir dar uma palavra, mas agradeço, que é coordenador da pasta também, da Comissão de Direito Penal, e dá todo o suporte na condução dos trabalhos da comissão. Então, doutor Eliandro, fica registrado aqui o meu agradecimento. Eu vou passar a palavra para a doutora Ana Carolina, que é membro da comissão, da nossa comissão aqui de Direito Penal, uma jovem advogada. Doutora Ana Carolina fará a leitura do currículo do nosso mentor. Em seguida, eu vou passar a palavra ao doutor Henrique. Doutora Ana Carolina, está com a palavra. Primeiramente, boa noite a todos. Está fazendo a leitura aqui do currículo do nosso excelentíssimo palestrante, o Dr. Henrique Gonçalves Sanches, advogado criminalista, presidente de Comissão Penal e Processo da OAB Cotia, especialista em Ciências Penais, Processo Penal e Direito Penal Econômico, que nos abrilhanta essa noite com a sua palestra, compartilhando conosco o seu conhecimento com a gente. Obrigada, doutora Ana Carolina, por todo o suporte também na condução aí das atividades da nossa comissão. Agradeço também a presença do doutor João Vitor, que é secretário da comissão e que também tem ajudado nas atividades da comissão. Finalmente, passo a palavra ao nosso mentor de hoje, doutor Henrique Gonçalves, estudioso sobre o tema, já participou de diversos laboratórios sobre o tema. Doutor Henrique, a palavra é toda sua. A palavra está com a defesa. Boa noite a todos, boa noite a todas. Bom, inicialmente quero agradecer aqui à OAB Itaquera por meio da sua comissão, né, de Direito Penal e Processo Penal. Em nome daqui da minha amiga doutora Érica, agradeço aqui a oportunidade de estar falando um pouco a respeito, um pouco não, era para ser um pouco, mas é sempre difícil falar pouco a respeito desse monstrinho jurídico chamado Acordo de Não Persecução Penal. Como bem a doutora Érica comentou aqui, né, pouca jurisprudência, e as que aparecem parece que não falam muito a mesma língua. Efetivamente, eu estudo, né, esse tema, venho acompanhando, já fiz algumas palestras, mentorias, lives, até por esclarecimento. Eu fiz uma mentoria na OAB Ibiúna a respeito de acordos de não persecução penal. Salvo engano, acho que foram 4 encontros, aproximadamente de 2 horas. Hoje a minha pretensão aqui não é a mesma do que foi feito ali. Eu vou aqui tentar focar aqui alguns aspectos, pontos importantes a respeito da prática da advocacia criminal, tá? Em relação aqui ao acordo de não persecução penal. Eu tinha a pretensão de fazer algo assim que fosse mais enxuto, mas, como eu disse, não deu.
Vou tentar aqui acelerar um pouco aonde eu acho que a gente pode passar, mas Érica, a doutora Ana Carolina também, que eu acabei já entrando no assunto, eu acabei de agradecer as palavras. Tem momento aqui que não vai ter jeito, que a gente vai acabar conversando. Aliás, tem até um tópico que eu ia passar direto nele, mas em homenagem à doutora Érica, aqui, que eu estava conversando com ela, eu vou tratar também um pouco dele. Bom, pessoal, não dá para ficar batendo muito papo aqui a respeito, porque tem bastante coisas aqui pela frente. Os colegas que tiverem alguma dúvida, esclarecimento, peça a palavra, levante a mão. Eu não sei como você está fazendo, Érica, a respeito de dúvidas, questionamentos. Tá? Nós estamos deixando os questionamentos ao final da mentoria, mas também, se quiserem colocar no chat, não tem nenhum impedimento, se o doutor quiser responder, também não tem nenhum problema, da forma que achar melhor. Eu acho que... Pode falar, Érica, desculpa. Pode falar. Tem um questionamento aqui do Dr. Douglas, está dizendo que o áudio está muito baixo. Eu consigo ouvir, para mim está legal. Será que o doutor consegue aumentar mais um pouco? Deixa eu ver aqui. Um minutinho só. Aqui. Alguém mais está escutando ele num volume não muito adequado? Não, ninguém mais respondeu. O Douglas talvez seja o seu computador. Tente aumentar o volume do seu computador. Acho que podemos prosseguir. Tá, vamos lá, pessoal. Acordo de não persecução penal, meu nome é Henrique Gonçalves Sanches, tá? Vamos partir aqui. Pessoal, conceito. Conceito é uma coisa assim, interessante, até pela quantidade de obras, que conforme a jurisprudência está mudando, a gente começa a perceber também que os conceitos começam a ficar desatualizados. Tá? Eu vou tratar aqui do conceito apenas para dar a entender quem não conhece do Instituto. Tá? A minha pretensão hoje aqui não é aprofundamento doutrinário, filosófico, da razão de ser da coisa. Se não, já viu, a gente vai embora. Mas eu peguei aqui esse conceito que é do Dr. Flávio da Silva Andrade, ele tem um livro bacana aqui, Justiça Penal Consensual, e eu já fiz também, participei de uma palestra com ele, ele trata do tema, e eu acho que dos conceitos que eu peguei aqui, ele é o que menos compromete. Aliás, acho que em pontos principais aqui, eu acho que ele vai bem. O Acordo de Não Persecução Penal é um instrumento de resolução negociada de casos penais de média ofensividade, por meio do qual a parte acusadora e o investigado, acusado aqui, eu acho que ele foi bem, porque aqui a gente entra naquela questão, Érica, se cabe acordo na ação penal privada, ele não falou de investigado do Ministério Público, a partir do diálogo, convenciona o cumprimento de medidas despenalizadoras, acho que foi bem aqui, porque o pessoal costuma falar de pena e não é, são condições, como condição para que não seja oferecida a peça inaugural, foi bem aqui, ele poderia falar denúncia, mas pode ser denúncia ou queixa, vai do entendimento. Peça inaugural acusadora e iniciada a persecução penal em juízo, acho que ele foi legal aqui. Bom, pessoal, vocês podem ver aqui que eu grifei instrumento de resolução negociada. Se vocês forem pegar as principais obras, aquelas de referência, eles começam a trazer questões cíveis para o meio do acordo de não persecução penal para tentar justificar. E, na minha opinião, quando você vai para a teoria do negócio jurídico, você acaba dando uma maior, como que eu posso dizer, uma maior... Você consegue explicar melhor, você consegue dar mais lógica, tá, ao Instituto. Tá? Quando você trata do Instituto com um olhar de penalista, aí que eu falo, é um monstrinho jurídico e as coisas parecem que não se conversam. Mas aqui eu já vou logo para um questionamento importante, que eu vou deixar de lição de casa para vocês. Eu não vou responder. Se nós vamos falar aqui de instrumento de resolução negociada, se nós vamos pensar aqui em teoria do negócio jurídico, se nós vamos aqui falar em condição de validade, eficácia e existência, né, que são aqueles requisitos da teoria do negócio jurídico, eu deixo essa pergunta aqui para vocês. Se estamos falando de negócio jurídico, inimputável pode celebrar a NPP? Como bem está aqui a imagem, que eu não sei se está comigo. Deixo aqui a lição de casa para vocês. E aí vocês podem falar, pô, mas como que um louco vai para uma audiência de custódia, por exemplo,
sabendo que é louco. Gente, eu já fiz audiência de custódia com sentença de inimputabilidade no bolso. O cliente estava numa clínica, trocou de remédio, pulou um muro, cometeu o crime e foi preso. Cheguei com marca de Santo André, fui fazer audiência de custódia, tudo bem que era roubo, não caberia a NPP. E eu tinha ali a sentença no bolso. Vamos imaginar que teríamos já um juiz das garantias, ou então até quem defenda que é possível fazer acordo de não persecução penal numa audiência de custódia. A pergunta que eu deixo para os colegas estudarem em casa é essa: inimputável, doente mental, ou ainda até o semi-imputável, ele pode celebrar a NPP? Uma questão que a teoria geral do negócio jurídico não responde, muito menos o nosso direito penal. Mas, prosseguindo, vamos lá, previsão legal. Lei 13.964 de 2019, lei anticrime, todo mundo sabe por onde ela veio, que ali acabou inserindo o artigo 28A do Código de Processo Penal. Colegas, presta atenção. O Instituto é novo, tá? Mas a primeira previsão legislativa dele não foi o Código de Processo Penal. Ele veio ali do artigo 18 da Resolução 181 de 2018, que foi atualizada com a Resolução 183. E aqui cabe um ponto de exclamação, pessoal, porque o artigo 28A, ele praticamente copia a resolução. E aquilo que ele não copia, a gente entende que não serve. O legislador, ele não absorveu. Só tem uma questão. Nesse artigo 18, nessa resolução, sobre ela recaíram duas ações contestando a inconstitucionalidade. Uma pela AMB e a outra pelo Conselho Federal da OAB. E até aonde eu sei, essas ações lá no STF, elas não foram julgadas. Ou seja, tudo aquilo que não contraria o artigo 28A e que está previsto na resolução ainda está vigente e válido. E tem algumas questões ali muito interessantes que servem ali até para responder questões importantes hoje que a própria jurisprudência ainda não se entendeu. Confissão. E tem uma outra também de procedimento, que ali fala que o acordo, tá, na resolução, fala que o acordo ele deverá ser gravado em sistema audiovisual. E o Código de Processo Penal não fala nada disso. Então, defende-se, e eu sou totalmente favorável, que o acordo deve ser gravado, sim. Tá? O advogado que se não se sentir seguro no acordo, levante essa bola que está lá. E outras questões também, muita gente falando ali de que não cabe acordo de não persecução penal em crime hediondo. Lá na resolução, expressamente não caberia. No artigo 28A do Código de Processo Penal, não se fala a respeito. Ou seja, há quem entenda ser possível, tá, pessoal? Então, minha recomendação, quem quer dominar acordo de não persecução penal, é legal dar uma estudada com um olhar crítico de interpretação na resolução aqui do Conselho Nacional do Ministério Público. Pessoal, avançando. Uma questão aqui também muito interessante, e aqui, embora nós sejamos fã, né, Érica, do Auri Lopes Júnior, mas ele é um dos únicos que fala acordo de não persecução penal é direito público subjetivo do investigado. Uma vez preenchidos os requisitos, ele tem que receber o acordo e até o juiz pode impor. Gente, me desculpa, adoramos ele, mas ele está equivocado. Nós aqui hoje estamos falando o que é, não o que deveria ser. Ele está correto, deveria ser. Preencheu o requisito, vai lá e, pumba, recebe. Só que, colegas, não é assim, tá? Isso eu falo para vocês porque tivemos esse mesmo problema lá na Lei 9.099 com a suspensão condicional do processo. E se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que tinha ali decisões em que os juízes eles aplicavam a suspensão condicional do processo de ofício, quando o promotor se recusava. Com o passar do tempo, a jurisprudência ela meio que falou, olha, peraí, isso aqui não cabe, isso aqui é acordo, defesa, acordo com o promotor, e o juiz não se mete na história. Já se precavendo dessa questão,
O legislador aqui do acordo de não persecução penal no Código de Processo Penal já colocou ali o parágrafo 14º, que fala, no caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior. Ou seja, se fosse um direito público subjetivo, como o Auri fala que é, bastaria o juiz falar, promotor, você não vai? Tá bom, dou eu. Tá. Não, está expresso. Não propôs? Vai mandar para o órgão revisional do Ministério Público. E qual que é a justificativa desse? É o consenso. Tá? Se você passa a bola para o juiz, você tira o espaço de consenso do acordo. Pessoal, prosseguindo. Discricionariedade do Ministério Público. Foi o que a gente estava comentando aqui. Jurisprudência, tá? STJ, habeas corpus, tá? Ministro Ribeiro Dantas, desculpa. Isso aqui é legal vocês anotarem essa jurisprudência, porque eu coloquei aqui, é bom vocês terem elas de bolso, tá? Muito embora essa jurisprudência aqui não é favorável para nós. Tá? E para nós aqui o que vale, principalmente, é o que está aqui destacado em negrito, cuidando-se de faculdade do parquet a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela observância do cumprimento dos requisitos legais. Não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal. Isso aqui é uma jurisprudência que eu estou trazendo para evidenciar aquilo que está expresso, que eu acho que não tem muito o que discutir. Isso aqui é ponto passivo. Mas vamos aqui avançar. Justa causa, pessoal, isso aqui é muito interessante. Eu não sei vocês, não sei você, Érica, não sei a Ana Carolina, Fabiano, que eu estou vendo aqui. Mas quando você vai lá no artigo 28A, você já bate o olho e você já vai na pena 4 anos, você já vê crime, confissão, você já vê lá violência, grave ameaça, e você passa batido no primeiro filtro, talvez que seja o mais importante, não sendo o caso de arquivamento. A contrário senso, para o Ministério Público ofertar, propor ali um acordo de não persecução penal, ele tem que ver e falar, olha, eu tenho justa causa para oferecer uma denúncia. Só que, veja bem, o Ministério Público ele não oferece a denúncia. A denúncia é oferecida na suspensão condicional do processo. Ele pega, bateu o olho, ó, tem condição da ação aqui, tem justa causa, eu vou propor. Entretanto, em casos de insuficiência probatória, casos de insignificância penal, muito embora esteja previsto lá na frente que está proibido o acordo de não persecução penal, mas insignificância penal a gente afasta a tipicidade. Se afasta a tipicidade, não tem crime. Se não tem crime, então não tem justa causa. Prova ilícita também. E aqui, pessoal, vai dar importância da atuação do advogado. Eu tenho colegas delegados, professores da academia que já estão discutindo a reestruturação do inquérito policial em face do acordo de não persecução penal. Se o advogado criminalista não tomar cuidado, por conta da confissão e a tendência do brasileiro é sempre simplificar, a gente corre o risco de transformar o inquérito policial num termo circunstanciado. Vai lá, ouve um, ouve outro, confessou, manda para o fórum. E isso vai ser um tremendo de um empobrecimento. E aqui, colegas, eu falo, entra a importância da atuação do advogado. O advogado tem que começar a aprender a fazer investigação defensiva. Porque se deixar, vai de qualquer jeito para o fórum e vai de qualquer jeito, e nunca é de qualquer jeito a nosso favor. É sempre de qualquer jeito a favor deles. Eu trago aqui, acho que eu vou falar mais desse caso à frente, um caso que eu tenho no interior, aqui de São Paulo, um caso com acidente automobilístico com vítima. Aí veio o laudo do IC de qualquer jeito, sem testemunha, tudo mal investigado, o carro não foi apreendido, foi liberado, daquele jeito, né? E aí o delegado falou, doutor, vem aqui, a gente tem um convênio com o Ministério Público, que aqui é casos de acordo de não persecução penal. Se ele confessar, a gente já põe um ponto final. Eu falei, doutor, aqui não tem confissão, não. Até porque a família da vítima já estava ali com o advogado constituído nos autos, só esperando ali, talvez, uma confissão para entrar com uma ação. Isso é uma coisa que a gente vai falar ali na frente. E eu ali, como meu cliente ele tinha condição, eu montei uma perícia com um perito forte, o cara. E eu pensei, putz, isso aqui vai bater lá no fórum,
a promotora já vai mandar ligar na casa do cliente para falar, pô, e aí, vamos fazer um acordo? Nada. Devolveu o processo para a delegacia, desculpa, o inquérito para a delegacia com uma porrada de cota e as cotas tudo com base ali naquele laudo que eu juntei. Então, colegas, presta atenção. Se a gente sentar, se acomodar nessa história, vai lá, confessa e tal, inquérito policial vai virar termo circunstanciado. O pessoal vai fazer de qualquer jeito, vai mandar e não é favorável. Tá? Então, fica a dica aqui para os colegas. Pessoal, vamos investir em investigação defensiva. Olha lá, pessoal, agora a gente já começa a encarar já o primeiro monstrinho da história, que é a tal da confissão. E quando a gente vai tratar de confissão, tem 4 itens aqui que eu acho que são fundamentais. Obrigatoriedade, o momento dela, conteúdo e consequências. Não vou aqui tratar de uma maneira aqui filosófica, doutrinária, questionando, não é aula de pós, até porque eu não sou professor de pós. Mas em relação à obrigatoriedade, pessoal, não tem jeito. Está previsto, está vigente, está válido e a jurisprudência está falando, sim, que tem que confessar o raio do crime. Só que aqui logo mais para frente vocês verão que está em trâmite lá no STF, um habeas corpus, em que está sendo questionado a questão da obrigatoriedade da confissão. E, Érica, como eu estava querendo que eles colocarem em pauta no dia 22, eu falei, nossa, tomara que eles resolvam esse negócio, eu já vou matar esse capítulo aqui, vou economizar tempo. E tiraram de pauta o tal do julgamento da obrigatoriedade da confissão. Momento, a gente vai falar aqui mais para frente. Conteúdo, pessoal. Pessoal, aqui eu vou fazer um aprofundamento. Vocês se recordam que ali atrás eu falei, estudem a resolução ali do Conselho Nacional do Ministério Público, artigo 18. Porque lá fala em confissão circunstanciada. O legislador no Código de Processo Penal, se vocês forem ali no artigo 28, vocês vão ver que tem ali confissão circunstancial, ou circunstancialmente, me falhou a memória aqui. Tem diferença de circunstanciada para circunstancial. Como o legislador ele copiou praticamente tudo ali da resolução, se ele mudou essas palavras, ele não mudou por acaso, tá? Bom, Alexandre Moraes da Roça ele vai nessa pegada, fala, olha, se era para fazer uma confissão detalhada, nos mínimos detalhes, eles teriam deixado ali circunstanciada. Como eles colocaram circunstancial, não é detalhada. E outra coisa, pessoal, aí vem aquela questão das consequências, tá? Da confissão, teremos problema dela ou não? Ela vai ficar aqui só na questão do ANPP ou uma confissão na ANPP vai causar um problema civil, vai causar um problema administrativo? Porque às vezes a pessoa está respondendo ali um processo administrativo que não foi resolvido, vai lá o Ministério Público, o GDEC, chama, o rapaz, vem aqui, vamos fazer um acordo, confessa aí. E aí ele pega essa confissão, manda para o órgão administrativo e ali ele recebe a sua punição, geralmente demissão. Isso aqui ainda não está muito bem explicado, mas, como vocês verão aqui já na sequência, já começamos a ter jurisprudência. E eu vou trazer aqui para vocês uma questão de conteúdo, né? Eu tinha um caso aqui de alguns anos atrás e não existia ainda o acordo de não persecução penal, era uma questão daquelas histórias de falsificar a transmissão da multa. Acontece muito. Vai lá, uma pessoa assina, falsifica, joga a pontuação lá para alguma pessoa, um terceiro desconhecido tem a habilitação suspensa, faz boletim de ocorrência, descobre, é legal, está no inquérito policial, um monte de gente vai para a história. Peguei um caso, 2 pessoas. Essas 2 pessoas, até então, elas não eram uma conhecida da outra para a justiça. Mas o advogado que foi inicialmente na delegacia fez uma tremenda besteira de pegar uma procuração com as 2 pessoas. E qual que é o problema? Você coloca no mesmo contexto as 2 pessoas. Fui lá, fiz a defesa, acabou, relatou, foi para o fórum. Chega no fórum, a promotora arquiva o inquérito para um
porque não foi constada a falsificação de punho dela, e oferece denúncia para o outro. E aí, eu confesso que eu perdi umas noites aí pensando em agora. Porque o que eu pensei, pessoal? Chegou lá a intimação, confissão circunstanciada. Falei, caramba, aí o acordo de não persecução penal estava muito novo, muito incipiente. Estava lá confessar, eu estava pensando, caramba, vai ter que ir lá para frente do juiz, promotor, vai ter audiência, vai gravar, aí o promotor vai pedir para confessar. E o grande problema é que a história era a mesma para os dois, porque eu precisei contar uma história que fosse em conjunto, porque eles se amarraram na mesma procuração. Não dava para contar uma história a cada um. E aí, qual que era a minha preocupação? O promotor vai fazer ele confessar, ele vai acabar arrastando. A história é mentirosa, ele vai acabar arrastando aquela que havia sido inocentada, que o inquérito havia sido arquivado, novamente para dentro do inquérito, porque se ele confessa, a história é mentirosa. Ela contou a mesma história, ou seja, a história dela é mentirosa também. Eu falei, cara, o promotor vai sacanear, ele vai pegar a confissão dele e vai prejudicar ela. E eu falei, caramba, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Falei, eu não vou aceitar esse acordo, eu vou para a briga, mas o cara era empresário, eu falei, eu não vou gastar o réu primário dele, né, nessa história. Falei, quer saber uma coisa? Vamos lá, vamos ver o que vai dar, né? E cheguei no dia da audiência, aí esperando lá, eu tenso, o cara tenso, aí chega a escrevente de sala, fala, doutor, pode entrar, vem assinar o termo. Falei, oi? Assinar termo? Falei, o rei da confissão. É isso mesmo, Eric. Chegou lá, um papel, confessa, tal, a denúncia, assinou. Eu falei, caramba. E aí, o cara estava tão preocupado que na hora ele já pagou a multa que foi imposta ali no Pix, já transferiu. Ou seja, a lei fala, deverá confessar. Aí você vai na resolução, fala que, deverá ser gravado. Nada. O que está acontecendo hoje, você entra na sala, já está o termo pronto, fala, confessa, detalhadamente, tratar a denúncia, quando você assina, acabou. O acordo está sendo assim. A não ser que seja um caso de repercussão que o Ministério Público queira utilizar o conteúdo da confissão para pegar outra pessoa. E isso acontece nos grupos, tá? GDEC, isso acontece também ali no GAECO, que você joga alguém no meio da história, põe o pânico, a pessoa vai lá, confessa, você pega, cata aquela confissão e ajuda a denunciar um outro que interessa. Mas beleza, vamos lá. Pessoal, habeas corpus para vocês gravarem, deixar anotado, guardar bonitinho, que a coisa vai ser daqui. É esse habeas corpus que eu estou falando para vocês, que ia ser julgado no dia 22 e tirado de pauta, que fala da obrigatoriedade. Vai ser julgado, foi reconhecido repercussão geral, tá? Vai ser julgado pelo plenário, e o Gilmar Mendes já trouxe duas questões a serem enfrentadas. Se o ANPP pode ser aplicado de maneira retroativa, e é aquilo que nós estamos falando. É potencialmente cabível o oferecimento de ANPP, mesmo em casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente durante a investigação ou processo. Eu não vou nem falar daquelas questões, que é o direito de permanecer em silêncio, de não fazer prova contra a cita. Essa questão, acho que não é o que vem a pegar hoje, até porque nem vale a pena discutir isso, tá? Por enquanto, é obrigatório confessar. Mas fiquem sabendo que esse habeas corpus aqui vai tratar dessa questão. Eu, Érica, particularmente vendo a composição do Supremo, eu não estou muito animado, não, viu? E é aquela coisa, vamos falar, né? A NPP, transação e suspensão condicional do processo, é tudo a mesma coisa. São espécies do mesmo gênero. E por que para um tem que confessar e para os outros não? Eu acho que vai ser mantido, né? Mas, pessoal, anote que esse HC aqui é o mais importante hoje para acompanhar. Aí, legal. Questão do momento, pessoal. Toda jurisprudência nova. O Rogério esquece, ele está salvando o Instituto lá no STJ, tá? Pessoal, outro habeas corpus também para vocês deixarem aqui gravadinho, bonitinho. O Rogério, ele decidiu há poucos dias que ele fala que não é obrigatório estar ali confessando no inquérito. Ele pode confessar depois. Não é? Por que estava acontecendo? Muito promotor de justiça que estava deixando de oferecer, se recusando porque a pessoa não confessava na delegacia. O Rogério aqui fala, isso não tem nada a ver, principalmente porque não está acompanhado da defesa técnica.
né? E ele não sabe nem mais ou menos do que está sendo acusado, então ele não é obrigado a confessar na delegacia. Então, a gente já começa a ver que o momento também da confissão não é aquele ali, pô, se não confessar lá, você perdeu, tá? Habeas corpus importante aqui para deixar guardadinho. Outro habeas corpus também recente, pessoal. Olha lá, novamente o Rogério Schietti, lá da sexta turma do STJ. Pessoal, só para complementar, eu recortei, tá, trecho do acordo, porque se for ficar virando o acordo inteiro aqui, a gente vai ficar até sei lá quando. Mas, ó, muito importante é que esse acordo em relação às consequências. Érica, muita gente está falando assim, pessoal, se o cara for lá, confessou, e no meio da história não pagou a multa, foi revogado o benefício, aquela confissão dele vai valer para o oferecimento da denúncia e para a condenação. Olha, agora tem uma outra coisa que a gente fala, olha, se ele foi lá, fez a tratativa, confessou e no último minuto não deu para fazer o acordo, essa confissão não vale. Bom, essas são as teses que falam, uma fala que celebrou o acordo, foi lá, assinou, confessou bonitinho, não cumpriu, essa confissão vale contra ele. Aí a gente começa a pegar aqui doutrina. O Alexandre Moraes da Rosa, ele tem uma opinião bacana, fala, a confissão, ela vale tão somente para fim de celebração do acordo de não persecução penal. Tão somente para isso. Não precisa ser detalhada e muito menos ela pode ali ser utilizada para outros fins administrativos, cíveis, que não seja o acordo, com base no princípio da boa-fé. Aí ele vai buscar essa questão lá na teoria do negócio do jurídico, a boa-fé, e aí ele até traz um exemplo interessante. Fala, pô, você vai lá, vai comprar um apartamento, você dá a entrada, e aí no meio do caminho você não consegue pagar, o que você vai fazer? Você vai receber uma multa, vai ter um distrato. Você não vai ser condenado ou obrigado a comprar o tal do apartamento. Então, ele faz essa analogia. E aqui, essa jurisprudência ela já começa a ir nesse sentido aqui. Ó. Se a sentença condenou o paciente por falsidade ideológica e reconhecer a autoria delitiva exclusivamente com laço em elementos produzidos na fase extrajudicial, depoimento prestado durante o inquérito policial, provavelmente foi a confissão, e ao promotor de justiça, além da confissão celebrante da NPP, não reproduzidos durante a instrução criminal e não submetidos ao devido contraditório, é de rigor não reconhecer, né? É de rigor reconhecer a insuficiência do externo probatório. Ou seja, ele está reconhecendo aqui que o acordo de não persecução penal ele não pode gerar consequências por si só fora daqui. E aí eu trago aquele exemplo, que eu estava falando ali do caso de acidente automobilístico no interior. O delegado veio ali, falou, pô, doutor, confessa aí, né? Porque aí a gente faz o acordo. Só que a família da vítima já estava com um advogado no processo. E o advogado quietinho ali. O que vocês acham que o advogado está esperando? Vai lá o meu cliente falar, confesso. O que ele pega aquilo ali? Ele vai pegar e ele vai tentar a sorte com o título executivo para entrar numa reparação de dano. E aí você vai ler jurisprudência. A única que fala disso aqui é essa. Doutrina você sabe que tem para tudo que é lado. E aí vai que cai na mão. Pô, se nós criminalistas já estamos aqui tropeçando com esse raio desse acordo, dessa confissão, imagina um juiz civilista com uma confissão de acordo na mão. O que esse cara pode fazer? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que... E assim, você pega um jovem que morre no acidente automobilístico. Imagina a cacetada da indenização que viria. E eu aproveito, Érica e Ana, quando eu encontro com algum promotor, eu falo, doutor, o que você acha da confissão? Você acha que... doutor, eu acho que não serve para nada, mas não deixa de ser uma confissão, né? Se eu puder utilizar ela para prejudicar, eu vou. Então, colegas, não dá para contar com a sorte, mas, assim, precedente muito importante aqui do Rogério, tá? Mais um habeas corpus aqui que eu estou trazendo para que a gente tenha guardado aqui no bolso. E aí, falando em confissão, uma questão que também pouca gente trata, eu nunca vi, mas está lá. E aí, vamos imaginar que temos aqui um concurso de crimes, que somando as penas mínimas ainda seja possível fazer um acordo. Mas eu quero confessar de um, mas eu não quero confessar do outro. É possível acordo de não persecução parcial?
ou seja, responde por um e não responde por outro. E como que fica condição com pena? Não vou responder aqui, Eric, isso aqui é lição de casa para os colegas. Estou aqui provocando vocês a conhecerem um pouco mais o Instituto, tá? Que é um monstrinho, mas tem umas questões interessantes. Passando aqui, pessoal, outra confusão aqui que passa batido para quem atua, a pena mínima. Vamos lá, pena mínima, para aferição de pena mínima combinada ao delito a que se refere ao caput desse artigo, serão consideradas causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. E é aquilo que eu falo, Érica, a gente vai lá nos 4 anos e não lê o resto. E aí acaba passando muita coisa interessante. Tráfico de drogas privilegiado. Até hoje, eu tomei conhecimento de um único promotor com marca de Biúna, que ele já bateu o olho no inquérito e já chamou para o acordo de não persecução penal, porque ele já viu que ia dar ali no final o 33, parágrafo 4º. Pessoal, 33, parágrafo 4º é uma causa especial de redução de pena. Quando a pessoa é primária, não se dedica a atividades criminosas, você pode reduzir a pena. E o interessante falar aqui é que quando você vai tratar da tentativa, você reduz ela no patamar máximo. E quando você vai falar em causas de aumento, você aumenta no patamar mínimo. Então, você vai trabalhar nessa questão. O problema do tráfico de drogas privilegiado é que ninguém é denunciado nele. É denunciado no caput, no hediondo, em 5 anos e não dá. Mas chega lá no final, aí muda para privilegiado. E aí vem aquela questão, pô, será que pode retroagir? Toda aquela questão da retroatividade. E assim, tem decisão para tudo que é lado, tá? STJ tem admitido, STJ tem admitido a NPP em tráfico privilegiado, tem vara que sim, tem vara que não. Então, assim, nós não temos uma questão pacificada. E crime tentado é outro. Todo mundo vai lá, foca na pena e, não, às vezes, não enxerga a questão da tentativa. Eu vou trazer um caso prático meu aqui. Não acabou em acordo de não persecução penal, mas eu dei um sufoco na juíza e acho que ela deve estar, desculpa a palavra, deve estar puta até hoje. Eu peguei um cliente que ele era CAC, né? Atirador, gostava de montar arma e ele comprava peças de arma pela internet. E é possível. Vai lá, ele andou comprando uns carregadores de fuzil nos Estados Unidos, internet chegava na alfândega, ficava lá, Polícia Federal fazia inquérito. E acho que chegaram acho que uns 2, 3, alguma coisa. Aí um dia ele foi intimado lá na delegacia e falou, pô, e aí, você comprou? Ah, comprei, sou CAC, tá, mas não pode, sabia que não podia? Ah, sabia, tá. Beleza. Ele contratou os colegas não eram muito da área, fizeram o que dava. E até o dia que chega a citação para ele, tráfico internacional de arma. Tá, mas foi antes da lei anticrime, quando não era crime hediondo. E aí o pessoal falou, pô, Henrique, dá uma força aí. E aí eu fui estudar a questão. E aí que é a questão de você se aprofundar naquilo que você vai fazer, né? Tem uma jurisprudência, e ela é majoritária, que diz que quando você importa coisas pela internet, e essa coisa ela é barrada na zona primária da alfândega, é crime tentado. Ele importou essas peças e ela não passou da alfândega já logo dentro do próprio aeroporto, já não saiu dali. Aí eu até entrei em contato com os colegas da Receita, falei, pô, o que é zona primária, zona secundária? Porque você começa a ler, você não entende. Aí você vai para os artigos, você entende menos ainda. Eu sei que dentro lá do aeroporto é zona primária, quando você sai, a agência do Correio fora, acho que é secundária, Foz do Iguaçu ali, Ponte, é zona primária. E tem a tal da questão da tentativa, jurisprudência. E eu falei, senhora juíza, aqui não é crime de tráfico de armas, tráfico internacional de arma consumada é primário, jurisprudência pacífica não passou da zona primária, tentativa, e se você descontar o máximo, entra no NPP e pedir para ela, pedir para o promotor se manifestar a respeito.
Promotor, que é crime hediondo. Não era crime hediondo, passou a ser hediondo. Na época não era. E eu expliquei, não, que não, não sei o quê. Eu falei, beleza, vai lá o Henrique, artigo 28, 14. A juíza se recusou a mandar para a instância revisional. Eu falei, pô, não estou a fim de comprar a briga aqui, né? Mas já deu para perceber que ela está a fim de condenar o cara. Só que aí veio aqueles decretos do Bolsonaro e ele tirou o controle dos carregadores, deixou de ser produto controlado pelo Exército. E aí veio a Rosa Weber, na sequência, ela pegou e revogou. Só que quando ela revogou uns artigos, ela esqueceu de revogar a questão do carregador. E o carregador continuou de fora. A juíza, eu peguei e pensei, doutora, não é mais produto controlado, não há que se falar em tráfico internacional. E ela ficou puta da vida, ela acabou despedindo ofício para o primeiro comando, para o segundo comando, para saber se era tráfico internacional, se era produto ainda controlado. Os dois comandos, não é e não é. Ela teve que absolver sumariamente o cara. Ou seja, não foi para a questão do ANPP, mas olha lá, como eles foram para prejudicar. Dava para dar ANPP sim, era primário, preenchia todos os requisitos, não era muita coisa, eram 2 carregadores, o cara era CAC, era atirador, tudo regularizado, culpabilidade tranquila, nada. Pedi para mandar 2814, se recusou, não explicou direito. Mas, enfim, pessoal, fiquem atentos com o tráfico de drogas privilegiado, questão ainda que está muito incipiente, tem jurisprudência para tudo que é lado. Quinta turma não admite, sexta turma admite. Crime tentado, fiquem atentos com essa possibilidade. Casos de furto também, mas vamos avançando. Condições, Érica, aqui é um caramba. Você vai lá, artigo 28A, e chega no final do artigo 28A, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. O que é isso? Se você for ver o nosso colega Auri, ele vai falar, gente, pode um ou outro. Se quiser dar um, dá um. Se quiser dar dois, dá dois, tanto faz. Bem aquele jeitão dele, né? Tá bom. Você vai no Gustavo Badaró e fala, olha, você pode dar um ou outro, mas nunca menos que 2 cumulativas. Só que aí você vai, que é um livro que eu indico para ter, mas não para a gente usar, porque não dá, mas para conhecer, que é o livro aqui do Rodrigo Leite Ferreira Cabral. Ele fala, deve acumular os incisos 1, 2 e 3 e alternar entre os incisos 4 e 5. Eu vou tentar aqui, Érica, pegar... Vamos lá, acho que vou conseguir aqui. Vamos baixar tudo, vamos chegar no 28. Passei rápido, nem vi onde eu estava. Vamos lá, 28, olha lá. Segundo o Rodrigo, obrigatoriamente, no acordo, vai ter que reparar o dano restituir, vai ter que renunciar voluntariamente bens e direitos se tiver, vai ter que prestar serviço à comunidade, e aí depois, ou vai ter que pagar uma prestação pecuniária, ou vai ter que cumprir alguma outra coisa por prazo determinado. Ou seja, você começa a questionar, se eu for condenado, eu vou perder minha primariedade, mas a pena que eu vou pegar não é essa cacetada toda aqui. Mas voltando aqui, vamos lá. Legal, vamos ver. E aí, pessoal, essa aqui é a orientação do Rodrigo. Acumula 1, 2 e 3 e alterna no 4 e 5. E eu tive um caso que também começou antes ali do acordo de não persecução penal, né, do pacote anticrime, e quando ele entrou, eu falei, doutor, cabe. O promotor não quis, porque ele veio com a história que era continuidade delitiva, proibida. Eu pedi para subir no artigo 28, 14, subiu, e aí beleza. Aí, olha lá o que vem para o meu cliente nos termos da teoria do Rodrigo, quando começa a acumular. Você lembra quando falei, Érica, lá atrás? Olha como está sendo a confissão. Da confissão, cláusula, o imputado firma a confissão detalhada e formal dos fatos. Essa é a confissão. Você está achando que vai ser gravado, que você vai ser sentado? Não, é isso aqui, ó. O termo é exatamente. Aí, das obrigações, o imputado obriga-se a reparar o dano, 4.500. O imputado obriga-se a prestação de serviço da comunidade pelo período de 4 meses. O imputado obriga-se a comparecer ao juiz mensalmente. O imputado obriga-se a pagar prestação pecuniária de 1.200. Aí eu falo para você, puta, que acordo legal, né?
o imputado ele ganha um monte de presente. Aí eu pergunto para vocês, era um furto, vai perder a primariedade, mas será que está sendo proporcional essa pagar a prestação de serviço à comunidade, 4.500 mais 1.200? Então, é aquela questão, será que é legal o tal do acordo? Pô, a doutrina fala, despenalização. Mas é melhor realmente você gastar o seu réu primário do que você se enrolar num negócio desse aqui. Então, colegas, assim, o que eu falo para vocês é começar a bater ali na hora das petições, começar a aparecer esse monte de negócio aqui. Gente, não, é totalmente desproporcional, abusivo. Agora eu falo para vocês, Érica, o que eu fiz? Eu não fiz nada ainda, porque isso aqui foi uma recomendação que veio lá do PGJ. O promotor ainda não chamou aqui o meu cliente para oferecer isso aqui. Obviamente que eu vou chegar e falar para o juiz, eu não vou aceitar, porque isso aqui é totalmente desproporcional. E olha o que o meu cliente fez. Ele trabalhava numa empresa, foi mandado embora, ele tinha que devolver um telefone, ele ficou usando o telefone em casa e a empresa pagando a conta. Se falar assim, vou pagar aqui 1.200, não, acho que dava isso aqui mais ou menos, que é o prejuízo 4.500 e ponto final, que realmente foi prejuízo da empresa, eu acho que, tá de bom tamanho, né? Mas aí, prestação de serviço à comunidade, por mais que eles troquem o nome de condição, prestação de serviço à comunidade é pena. E pena sem processo, né? Aí, da onde que vem pagar prestação pecuniária de 1.200? Entidade, mas o que tem a ver isso aqui? Então, não vou entrar, Érica, aqui nessas questões de discussão, mas essa questão de prestação de serviço à comunidade em acordo de não persecução penal é o ó do borogodó. E essa outra aqui, outra condição determinada pelo juiz, parece que é pior ainda. Isso já tinha a jurisprudência combatendo lá na suspensão condicional do processo, que fala que isso é contra o princípio da legalidade, e o pessoal continua com essa ideia. Mas, vamos lá, bola que segue. Papel do juiz. Parece que pelos comentários da Érica, o último encontro, o promotor falou que os caras estão se intrometendo muito, né? Ainda tem juiz que gosta de controlar a coisa e promotor que deixa, mas vamos lá. Papel do juiz. Eu trouxe aqui 3 situações. O juiz, ele não é parte do acordo, pessoal. Ele vai apenas homologar. Ele nem participa. E o que a gente tem visto ali, muitas vezes, o acordo sendo feito na frente dele, que não é nem o correto. Ele vai só verificar ali a voluntariedade e a legalidade do acordo, tá? Não passa disso. Se começar a entrar em discussão de cláusula, não, que isso não pode, que isso aqui é ruim, já parece que tem alguma coisa errada e a doutrina combate, mas parece que é a zona que separa ali a questão da voluntariedade, a questão da legalidade, proporcionalidade, com a questão de suficiência, ela é bem limítrofe em relação ali ao poder de fiscalização do juiz, tá? Mas, assim, em tese, ele só vai poder ver se foi um acordo voluntário e se ele está dentro do critério de legalidade sobre o prisma ali da adequação e da suficiência, tá? O acordo ele não pode nem ser insuficiente, nem abusivo e nem inadequado, tá? Deu tudo certo e o juiz vai lá, não vou assinar, porque isso aqui não é... Isso aqui é descabido, não, porque, onde já se viu, o cara matou aí, acordo. Pessoal, cabe reze. Previsão expressa agora no CPP, tá? E se o juiz também começar a se meter muito na história, essa cláusula não está legal, essa aqui não está, muda, aumenta, tal. Correção parcial, pessoal, tá? Juiz, eles não gostam, mas, assim, ainda que a palavra final é deles, ainda que seja ele que manda na história e só vai valer depois que ele homologar, ele vai ficar quieto no canto. Só vai se manifestar ali se, por alguma razão, a coisa não for voluntária, se perceber que o investigado foi constrangido ou foi ameaçado para assinar aquilo ali, a legalidade, como eu repetindo. Vai verificar se as cláusulas não são insuficientes ou se não são abusivas e se o acordo ele ocorreu dentro da legalidade. Esse autor que eu falei, o Rodrigo,
Rodrigo Leite, ele fala muito assim, controle da legalidade de forma e conteúdo. Mas assim, pessoal, põe na cabeça, o juiz ele fica na legalidade da coisa, tá? Avançando. Olha que legal essa decisão, juiz maluco. É que eu não consegui colocar tudo aqui para vocês, pessoal, mas eu deixei aqui, eu tentei anotar aqui, TRF3, Jus BR. Esse daqui é o tipo de... E, infelizmente, eles também não colocaram nessa publicação aqui o número do processo. Mas o juiz malucão, olha, cláusulas abusivas, em acordo de não persecução penal, leva o trancamento de inquérito policial. Ele já ele deu uma viajada forte aqui. O juiz federal, Márcio, da 8ª Criminal Federal, concedeu habeas corpus de ofício, olha o nível da doideira, e determinou o trancamento de 2 inquéritos policiais em razão de cláusulas abusivas em acordos de não persecução penal. Esse aqui é o juiz talibã, né? Segundo a decisão, os termos propostos e aceitos pelos investigados são abusivos e desproporcionais. Ou seja, estava tudo certo entre promotor e investigado, chegou lá na mão dele, ele deu um dano para todo mundo, habeas corpus de ofício e ainda mandou arquivar. O cara... Esse não gosta nem de promotor e nem da NPP, pelo jeito, né? A investigação é por abuso do documento falso, e aí ele falou, né? Ilegais, consta existência de ilegalidade e abuso no poder do procedimento persecutório penal que contém propostas de acordo de não persecução penal que estabelece cláusula abusiva violadora dos critérios legais e não fundamentada, acarretando constrangimento legal. Pessoal, eu peço para vocês, tentem aqui tirar uma foto e achar esse artigo inteiro. Porque ele vai falar uma coisa muito bacana lá no final. Ele fala assim, que as condições do acordo de não persecução penal jamais podem ser mais gravosas que uma pena imposta na sentença. É doidão, cara. O cara, juiz de primeira instância, habeas corpus, é assim, não era para arquivar, né? Fala, volta lá, conversa. Não, ele falou, pô, joga essa merda no lixo aí que não vale para nada. Meu. Foi exatamente isso. Ainda existem juízes assim, né? Mas vamos lá, infelizmente são poucos. Né? Pessoal, vedações. Isso aqui está pegando, tá? Artigo 28A, inciso 2º. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto os insignificantes, as infrações pretéritas. Pessoal, não precisa falar muito, né? Insignificante, se for aquele furtinho besta, nem crime é. Já vai morrer lá na frente no arquivamento, não deveria nem estar aqui. O problema é quando a gente começa a falar que em conduta criminal reiterada, e os promotores eles estão confundindo com continuidade delitiva. Olhem aqui, pessoal, conduta criminal habituada e reiterada. Tem diferença, tá? Conduta criminal habitual é aquela que, para se tipificar, necessita obrigatoriamente de uma repetição. É uma manutenção de casas de prostituição. Tem que estar todo dia lá o negócio funcionando. E a conduta criminal reiterada é aquela que é meio de vida, tá? Do bandido. É aquele cara que sai todo dia para roubar vítimas diferentes. Ou seja, tudo bem que roubo não cabe, acordo de não persecução penal não cabe em roubo, mas é aquele cara que sai todo dia para furtar carro, ou seja, o crime é meio de vida dele. A diferença do crime habitual é que você não, para tipificar, você não precisa realmente ter dessa sequência. Agora, a habitualidade dele, continuidade delitiva já não tem nada a ver nem com o crime habitual e nem com o crime reiterado, porque a continuidade delitiva é uma ficção jurídica, pressupõe-se que uma foi continuidade da outra por condição de tempo, modo de execução, lugar, e também ainda tem aquela questão de critério subjetivo. Muito acordo de não persecução penal está sendo recusado com base na continuidade delitiva, que faz referência à conduta criminal reiterada. Mas, pessoal, vou dar agora aqui a chave da coisa para vocês escaparem disso aqui. Olha lá, Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, PGJ, atual. Caso meu, tá? Foi o caso do telefone ali que eu falei atrás. Que o cara todo dia ficava utilizando o telefone ali. O promotor de justiça não quis oferecer o acordo de não persecução penal porque ele disse que era conduta reiterada, porque era crime continuado.
E olha que o Saburro falou. Ademais, não há como imputar ao acusado conduta criminal habitual por inexistir elementos concretos apontados outros procedimentos investigatórios instaurados contra o réu ou habitualidade, ou seja, ele era primário e o crime ali acusado não era de habitualidade. Que foi a conduta ali que era de continuidade delictiva, que foi perpetrado dentro de um contexto próprio, de forma continuada. Ou seja, ele está falando aqui que crime continuado não tem nada a ver com habitualidade, não tem nada a ver com continuidade, desculpa, com que é o nome, caramba, deixa eu voltar aqui, reiteração criminosa, desculpa, pessoal, eu faço uma confusão. Crime continuado não tem nada a ver com habitualidade delitiva e nem com reiteração criminosa. Pessoal, se algum promotor vier com essa história, pode entrar no 2814, que vai bater lá em cima, lá no PGJ, e essa que é a orientação, tá, do Ministério Público de São Paulo. Outra questão legal que pega, pessoal, crimes violentos. O artigo 28A, lá no finalzão, fala lá, infração penal sem violência ou grave ameaça. E aí vem a questão, e o homicídio culposo? Uma corrente fala que não cabe acordo de não persecução penal em homicídio culposo, seja o homicídio culposo normal ou seja o homicídio culposo na direção de veículo. Tá? Porque eles falam que o desvalor do resultado ele é muito grave para se falar no acordo. Estamos falando em morte. Meio complicado você falar de uma pessoa que ali conduziu de uma maneira imprudente, venha tirar a vida de uma outra pessoa e receba um acordo. Uma segunda corrente fala, olha, a violência está no resultado, a violência não está na intenção. Tá? E é esse caso, Érica e demais colegas, que eu falei que eu estou ali no interior atualmente, que já veio a proposta do acordo de não persecução penal. Eles entendem que sim. Mas se vocês, colegas, tiverem algum problema nesse sentido, está aqui, ó, saída do Ministério Público de São Paulo, enunciado 74 do CALCRIM. É cabível o acordo de não persecução penal nos crimes culposos com resultado violento, pois nesses delitos a violência não está na conduta, é o que eu te falei, mas no resultado não querido ou não aceito pelo agente, incumbindo ao órgão de execução, né, analisar as particularidades do caso concreto. Obviamente, se você pegar um caso lá, um acidente que houve, por exemplo, culpa concorrente, tanto do condutor, vamos falar, né, acidente automobilístico, culpa concorrente, condutor e vítima, no direito penal, não tem essa compensação, não fica no 0-0, cada um vai responder por aquilo ali que fez, se não houver morte, obviamente. Agora, imagina o cara que está andando numa velocidade totalmente absurda, numa via 60 por hora, está andando a 120. Eu acho que já há uma extrapolação ali na culpabilidade que pode ali barrar o acordo, tá? Como dito aqui, vai tudo depender do caso concreto, da culpabilidade do envolvido. Mas, assim, coloque na cabeça e grave isso aqui. Você tem enunciado 74. Em tese, é possível sim, tá, pessoal? Direito revisional, pessoal. Outro monstrinho na história. Parágrafo 14. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, né, na forma do artigo 28 desse Código. Beleza. E é só isso que fala. Não tem prazo, não tem forma, não fala da negativa do juiz. A jurisprudência está começando agora a tratar da questão. Prazo e forma, recurso não é, porque fala de revisão. Forma, muito menos. Nesse processo que eu tenho, nesse inquérito, não, é processo porque já foi denunciado. Eu fiz uma petição lá, 2 páginas, mandou e deu certo. Tudo bem que o resultado foi aquela beleza lá, né? Aquele monte de pena de multa. Mas nós não temos isso aqui. Tudo vai depender do caso concreto. Vamos imaginar, por exemplo, um inquérito que já havia sido instaurado antes da lei anticrime. E está lá em trâmite. Se você fizer uma petição ali para o promotor, ele se recusar, nada impede de você fazer ali uma petição, falar, olha, juiz, o promotor que se negou, manda lá para o órgão revisional. Sem problema. O problema é se o promotor de justiça, quando recebe o inquérito policial, ele bate o olho e fala, olha, não cabe acordo de não persecução penal
Ele é obrigado a justificar por que ele não vai dar e ele já vai oferecer denúncia. E, geralmente, o investigado que passa a ser denunciado, ele só vai tomar ciência ali dessa recusa na sua citação, quando ele tomar ciência. Aí a jurisprudência já começa a falar que o exercício aqui do 2814, né, o pedido para análise da instância revisional, terá que se dar ali no momento da resposta à acusação com prazo de 10 dias. Eu não sei, Érica, porque o Auri Lopes fala em 30 dias, eu não sei de onde ele tirou esse prazo, mas alguma coisa ele deve utilizar, mas ele não explica. Mas, assim, hoje, já com a lei anticrime já vigente válida para essas investigações aí que já se encerraram pós, se o promotor de justiça receber ali o inquérito policial e ele não se convencer do ANPP, ele vai ter que sim justificar o porquê, com base em critérios objetivos, vai denunciar. O investigado, ao ser denunciado, ele vai ali ou contratar um advogado, vai pedir algum para a defensoria, e você vai ter que ali analisar ali na denúncia se era caso. Aí você vai entrar ali na resposta à acusação e vai fazer o tal do pedido para subida para a instância revisional. Só que a gente entra numa outra questão, né? O pessoal fala que não cabe retroatividade após o oferecimento da denúncia. E aí começa a se não cabe a retroatividade, como que a gente está falando de instância revisional em sede de resposta à acusação que a denúncia já foi recebida, ela só não foi mantida. Então, isso aqui é uma questão que eu tenho a minha aqui de questionar a questão da retroatividade. Mas, seguindo, negativa de subida, pessoal, jurisprudência aqui importante do que eu acabei de falar aqui, tá? Outro habeas corpus aqui, para vocês terem anotado, imprime, guarda, deixa bonitinho. Tinham 2 parágrafos ali que falavam a respeito da subida. O parágrafo 4º, só que eu achei mais interessante a gente falar do 5º. O parágrafo 4º fala, o ministro aqui, o Reinaldo, fala, o juiz ele só pode negar a subida, né, para a instância revisional com base nos critérios objetivos ali do 28A, não no achismo dele. E aí ele vem e cita aqui, ó. E aí o legal que eu quis trazer aqui, porque ele cita a jurisprudência do STF. O STF decidiu recentemente que, não se tratando de hipótese de manifesta inadmissibilidade do NPP, qual seja, não observância dos critérios objetivos, a defesa pode requerer o reexame de sua negativa nos termos do 28A14 do Código de Processo Penal, não sendo legítimo, em regra, que o judiciário controle o ato de recusa, quanto ao mérito, a fim de pedir a remessa do órgão superior no MP. Obviamente, se você pega lá um crime de roubo e você pede ali o acordo de não persecução penal e o juiz nega, ele está respaldado, porque a pena mínima não permite. Você pega ali um caso de tráfico caput, não vou mandar, naquele momento do oferecimento da denúncia, a recusa permite. Agora, naquele meu caso ali, estava claro ali, a jurisprudência ali, eu acho que caberia a juíza, mas como não tinha sido denunciado na tentativa, eu acho que ela estava escaldada naquela questão, mas a tentativa estava bem clara. Se não for uma coisa muito absurda, o juiz ele não pode recusar, tá? Para o juiz recusar só se o caso, a investigação, o denunciado do investigado, ele incidir ali naqueles requisitos do artigo 28. Fora isso, a decisão está falando, o juiz não pode negar a subida. Se negar a subida, pessoal, habeas corpus. É o único caminho. Até porque isso aqui é um habeas corpus que está julgando a negativa de subida. Olha lá, Érica, o que você queria? Olha lá, ação penal privada. É possível ou não é possível? 2 correntes. Uma, que é possível. Justifica-se na analogia ao Instituto da Transação Penal e pela disponibilidade da ação, né? Salvo engano, ali, Lei 9.099 admitia-se a transação. Quem defende isso aqui, o nosso amigo Auri, Alexandre Moraes da Rosa e
Acho que o Rodrigo também, tem bastante gente, o Rodrigo e também tem o juiz, né, que eu não estou com muito fácil aqui na minha mão, o doutor Flávio. E agora tem aqui a que não admite, Gustavo Badaró. E ele tem alguma razão, porque ele fala aqui ele fala que a respeito da inadmissibilidade, sempre você lê, né, na estrutura do acordo de não persecução penal, sempre Ministério Público, Ministério Público, Ministério Público, Ministério Público. Então, ele vai na interpretação literal, tá, do artigo. E aí ele acaba falando, olha, em ação penal privada, você tem outros institutos que você pode ali resolver a questão. Que nem o 520, que é a audiência de conciliação, tá? Então, você tem outros meios de resolver ali, de você ter uma questão de despenalização previsto ali na ação penal privada. E se você for ver, a própria estrutura do acordo de não persecução penal, ele foi feito ali para ação penal pública. Só que não se justifica não aplicar no acordo de não persecução penal. Proibido não está. Se fosse proibido, talvez estaria ali dos critérios. Vamos lá. Se eu for advogado do querelado, eu falar, olha, não cabe, não vem com essa não. Se eu for advogado do querelante, obviamente que eu vou criar um acordo de não persecução penal. Eu vou pedir reparação de dano, eu vou pedir prestação de serviço à comunidade, eu vou pedir para doar a cesta básica, vou queimar os 5 anos do cara ali para outro acordo de não persecução penal. Vai do gosto do cliente. Certo? Não tá, mas também não está errado. Mas também Érica, tentei revirar, não achei jurisprudência nesse sentido. A gente vê alguma coisa aqui na transação penal, Lei 9.099. Vamos ver o que vem pela frente. Eu vou formar a jurisprudência. Eu vou formar. Minha audiência é a semana que vem. Só que aí eu venho para uma perguntinha para você, e para os colegas também, para vocês pensarem em casa. E se tiver recusa do querelante na proposta, o que você vai fazer? Se é Ministério Público, é 2814. Manda para o chefe. E se for o querelante, o que você faz? Manda para quem? Quem decide? O MP, no meu caso, ele deu um despacho no seguinte entendimento. Ele concordou com que eu pedi a intimação do querelante, né, para que ele oferecesse o ANPP. Eu estou pela querelada, e caso ele não oferecesse, não teria impedimento para que o MP oferecesse. Eu já tinha colocado isso na minha petição, e o MP concordou. Então, eu creio que vai acontecer isso na audiência. Se o querelante até apresentou os termos já do ANPP no processo, eu não concordei com uma cláusula, que é um valor de uma reparação de danos que está muito alta. E aí o MP... Nunca teria transação? Não, é uma injúria qualificada pelas redes sociais. Porque se fosse transação, aí seria impedimento do ANPP, né? Difamação e injúria qualificada. E aí o promotor disse o promotor também já se manifestou com relação ao ANPP e disse que nada impediria que depois houvesse reparação de dano na esfera civil. Então, eu acho que se o querelante se recusar, ele vai propor em um valor menor. Mas eu conto o desfecho depois. Legal. Pessoal, ponto que passa batido, tá? Prescrição. Hoje nós temos ali previsto expressamente. Celebrado acordo de não persecução penal. Se ele colocar lá 4 meses para prestar serviço à comunidade, homologou, suspende o prazo prescricional. E se eventualmente você tiver o benefício revogado, o tempo que você ficou lá enrolando não vai servir, tá? Na resolução não tinha essa questão. Até se o promotor ali percebesse que o prazo prescricional estava próximo, havia previsão expressa de proibição do acordo de não persecução penal. Agora está previsto ali bonitinho, ninguém fala, mas acordou, homologou, suspende a prescrição. Aí vem aquela confusão lá que o STF está para decidir, que era para ter decidido, e era mais um ponto que eu falei, vou me livrar disso aqui na exposição. Retroatividade. Todo mundo sabe, não precisamos repetir, norma híbrida e na parte penal retroage. Isso aqui
Tranquilo. Jurisprudência STF, STJ, pessoal. Antigamente, no começo, o no STJ, quinta turma era contra a retroatividade com processos já com denúncia oferecida, e a sexta admitia, tá? Agora unificaram denúncia recebida, oferecida, já era. STF, ainda o pessoal joga para tudo que é lado, e tem a questão que está lá no plenário para ser decidida. Uma alternativa de defesa, se vocês veem que tem uma questão ali de possibilidade de retroatividade, entra com habeas corpus, com cautelar para segurar o trâmite enquanto não for decidido. Se o pessoal segurar ali, vocês estão calçados, né? E Ministério Público de São Paulo, tá, pessoal? O Ministério Público admite, como eu já coloquei aqui. Mas, vamos lá, vamos ver o que o pessoal está falando. Olha lá, STJ, tá? Quando o Neff Cordeiro ele era ainda ministro, sexta turma já não estava admitindo a retroatividade com denúncia oferecida, tá? E agora a quinta e sexta turma não estão admitindo. Se vocês precisarem do STJ para admitir ali acordo de não persecução penal, vocês terão problemas. Até eu acho engraçado a sexta turma, que ela é mais garantista, ela ter esse entendimento. E aí tem aqui aquela questão, habeas corpus importante, isso aqui é um trecho ali do voto do Gilmar Mendes, quando ele chamou repercussão geral e mandou para o plenário, tá? Falou das divergências, falou da interpretação constitucional, né, do interesse jurídico e social por conta dos debates ali envolvidos. Repito pela 29ª vez, pessoal, anotem esse habeas corpus e estudem principalmente aqui o voto dele. Aliás, tem uma outra questão aqui que é interessante que eles vão decidir, Érica. Se o prazo de agravo regimental em causas penais é pelo CPC ou se é pela lei antiga, porque é aquela confusão. O pessoal ia lá tudo CPC, 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 Sim. e aí falou, opa, peraí, é ainda aquela lei lá dos recursos. E nessa decisão, nessa mesma decisão, tem 3 temas para os criminalistas que são extremamente importantes. Eles vão decidir se é a regra do CPC que será admitida. Obviamente, para nós é melhor, porque acaba aumentando. Pessoal, súmula 337 do STJ. Olha a incongruência da questão. STJ, hein? A terceira sessão, quinta e sexta turma, em 2007, tudo bem que 2007, aprovou a seguinte verdade: é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. O que ele está falando aqui? Se a pessoa é denunciada por um crime que não caberia de suspensão condicional do processo, chega na sentença desclassificada, por exemplo, aparece ali uma questão da tentativa, pode-se aplicar a suspensão condicional do processo de maneira retroativa. Isso aqui o STJ está falando. Se pode para a suspensão condicional do processo, por que não pode para acordo de não persecução penal? O cara está lá, 5 anos no tráfico, denunciado, chega lá no finalzão, artigo 33, parágrafo 4º, tráfico privilegiado. Por que não pode retroagir? Engraçado que teve decisão aqui, Érica, que eu trouxe, jurisprudência do Rogério, que era um caso de tráfico privilegiado que ele estava reconhecendo, eu não vou conseguir lembrar. Ou seja, eles têm um entendimento que não cabe a retroatividade, uma vez oferecida a denúncia, mas entende ser possível acordo de não persecução penal em tráfico privilegiado quando há a desclassificação no final do processo. Então, é uma coisa que, assim, eles não conseguem se entender, e muito menos nós. Eu estou começando... Não é que... Puta, gente, pelo amor de Deus, não estou falando que eu sou o pai da criança. Eu já, no começo, quando eu escrevi alguma coisa, falei, gente, o pessoal está falando de acordo de não persecução penal, está falando de retroatividade, pô, o STJ está falando que não cabe... O que é? E essa súmula aqui? Até onde eu sei, é vigente e válida, está valendo. Pô, se pode retroagir a suspensão condicional do processo, por que não pode o NPP, que são irmãos da mesma mãe? E agora eu estou começando a ver o pessoal arguir essa súmula por aí. Mas eu falei, gente, será que o pessoal que está escrevendo não percebeu, não leu isso aqui? Beleza.
Pessoal, isso aqui, manifestação do Ministério Público de São Paulo, tá? Procuradoria-Geral, mesma coisa. Só não terá cabimento se houver nos autos sentença já proferida. Eu acho que tem razão. Se você tem ali uma questão de despenalização, se você está evitando a instauração de um processo, você está evitando desperdício de tempo e dinheiro do Estado em punições de média ofensividade, se já sentenciou, me parece que não tem mais sentido o acordo de não persecução penal. Há quem entenda que somente para aquilo que não foi transitado em julgado. Mas acaba ficando meio esquisito, né? O cara está lá em RESP, aí chega lá e resolve fazer um acordo de não persecução penal. Bom, pessoal, vamos aguardar o STJ. E, por fim, colegas, essa aqui é a minha conselho que eu dou para todos vocês. Eu sou advogado desde 2000, fazia estágio já desde 98. E, gente, eu não paro de estudar até hoje. Estou precisando cada vez mais me reinventar. E o acordo de não persecução penal é uma prova cabal disso aqui, tá? Eu falo para todo mundo, Érica, se o acordo de não persecução penal, por pior que ele seja, se ele for levado a sério, ele tem como objeto mais de 70% dos crimes da nossa legislação. Se o advogado tiver essa visão, ele vai perceber que a atuação dele vai sair um pouco da instrução e vai começar a ter que recair no inquérito. Você vai começar ali a delimitar ali o futuro do seu cliente no inquérito. E todos nós sabemos que inquérito e advogado são duas coisas que não se conversam. Cada vez mais nós, advogados, vamos precisar conhecermos técnicas de investigação defensiva. É caro? E como não pode ser? Mas nós vamos precisar advogar inquérito, nós vamos precisar ter maior conhecimento de investigação defensiva e uma coisa que não é ensinada em lugar nenhum, técnicas de negociação. Hoje, você chega ali para fazer um acordo de não persecução penal, a teoria é muito bonita, direito negocial, espaço de consenso. O termo está pronto já. Está tudo pronto. E aí, às vezes, você faz uma petição lá, não sei o quê, tem até promotor que ele, tá tudo bom, tá tudo bem, beleza, põe aí. Mas é que ele quer fazer alguma coisa com esse acordo. Então, colegas, eu estou aqui com meu 20 e poucos anos de advocacia, estou precisando conhecer coisas novas hoje. Né? Investigação defensiva, começar a estudar inteligência emocional, porque para fazer um acordo pesado você precisa ter inteligência emocional, você precisa ter técnicas de provas, investigação. Então, essa questão do processo penal, aquela coisa que a gente vê o dia inteiro em rede social, pessoal só faltando sair na porrada, discutir, prender, quebrar, chutar porta, guerra com o juiz. Se o acordo de não persecução penal for levado a sério, isso vai acabar. E nós vamos precisar reinventarmos. Coisa vai mudar. O foco da atuação do advogado criminalista vai ser ali na polícia, vai ser ali na formatação da prova, vai ser ali na negociação. Érica e demais colegas, obrigado pela atenção. Era para ter sido algo perto de 40 minutos, alguma coisa, mas, como eu disse, se eu for pegar as questões que pegam aqui no dia a dia da atuação em acordo de não persecução penal, gente, a gente ia longe, tá? E estou vendo aqui que acho que já foi quase 1h30. Pessoal, desculpa pelo tempo, o dia tá legal para estar na cama, tomando um vinho no sofá, e vocês estão aí escutando acordo de não persecução penal. E o pior, Érica, o que eu estou falando aqui, amanhã vocês vão ver que estão fazendo tudo diferente, mas, infelizmente, por enquanto vai ser assim. Pessoal, obrigado pela atenção, obrigado por estarem aqui comigo, agradeço a oportunidade. Doutor Henrique, nós que agradecemos, em que pese a esquisitice do Instituto, não foi à toa que eu fiz o convite
O doutor demonstrou domínio na matéria, profundo conhecimento, trouxe tecnicidade aqui, muita técnica, muita prática, muitos exemplos. E é isso, é constante estudo, né? Hoje é uma coisa, amanhã a decisão já é outra. E prendeu a atenção de todo mundo. O pessoal ficou na sala, o pessoal elogiando, e aqui o pessoal me mandando por WhatsApp pedido do seu material. Eu falei, vou perguntar para o professor se ele pode compartilhar. Nossa, Érica, olha, eu aqui já querendo finalizar, liberar, não que eu tô querendo, por mim eu fico até 11 horas aqui conversando, mas não vou falar que é dando aula, porque eu estou trocando experiência aqui. Até porque em acordos de não persecução penal a gente não dá aula porque a gente não sabe nada, a gente só troca experiência. Mas, pô, eu querendo liberar vocês, eu já estava esquecendo. Pessoal, meu Instagram, tá? Eu geralmente posto essas decisões lá, tá? A Érica me acompanha. Tudo que sai de coisas ali de jurisprudência de acordo de não persecução penal, essas outras coisas que são interessantes também, eu acabo postando em conjunto com a OAB Cotia, que eu sou presidente da comissão. Tem o pessoal também da live da jurisprudência comentada, que é uma galerinha de advogados ali não glamurosos, pessoas normais, né, como nós aqui, eu e mais os colegas, a gente sempre pega ali alguns temas e a gente discute, fazemos lives, agora a gente está fazendo pelo YouTube, tá, pessoal? Quem puder seguir, eu vou estar sempre postando coisas lá. Se vocês postarem coisas bacanas, eu compartilho. Érica, eu fiz vários amigos nessas mentorias que eu faço por aí. Até hoje eu recebo material. Pô, doutor, deu certo aqui. E às vezes eu ficava meio assim, caramba, com eles dão certo e comigo não dá. Mas beleza. Eu acho que aprender. E eles acabam, eles mesmos, mandando material para, pô, doutor, olha isso aqui, ó, esse artigo, olha essa decisão. E isso vai enriquecendo o que eu vou jogando aqui para o meio. Isso aqui é o que eu tenho aqui no Instagram. Pessoal, YouTube, tá? O pessoal da jurisprudência comentada, pô, tem uns encontros muito loucos ali para se assistir, tá? Teve uma lá, Érica, eu coloquei na mesma live Hércio Quaresma e a Simone Henrique para falar de crimes sexuais. Mas quase saiu porrada lá. Imagino. A doutora Helena Kimi, ela comentou aqui, interessantíssima a ideia da advocacia investigativa. Aliás, o doutor já está convidado aqui para voltar e falar sobre investigação defensiva. Em 2020, eu trouxe o Gabriel Bulhões, ele proferiu uma palestra sobre investigação defensiva, mas todo mês nós temos jovens advogados recebendo carteira, e tenho sempre falado também sobre o tema. E eu estou querendo levar ele. Pode falar. Eu estou querendo levar o Gabriel para fazer uma mentoria lá em Cotia, mas está difícil. Está difícil? Está difícil. É que na pandemia acho que foi mais fácil, né? Porque não estava saindo, né? Então foi mais fácil de marcar. É que a agenda é complicada, mas ele veio aqui em Itaquera, muito bacana, mas está convidado já para vir aqui palestrar para a gente sobre investigação defensiva também. Eu vou abrir. Pessoal, pode falar. Legal. Pessoal, se inscrevam no nosso canal, tá? A gente não está querendo ganhar dinheiro, não. Tem muita coisa bacana e a ideia da jurisprudência comentada é dar voz e espaço para nós, advogados comuns. Trocar experiência, dar palpite. Não é trazer medalhão. Tem medalhão, né? Mas se inscrevam. Pô, a Érica vai participar com a gente logo em breve. Eu só preciso encontrar um tema um dia. A Érica está já com alguns convites ali engatilhados no meio, ela que se prepare. Pessoal, tem meu blog aqui, Pílula Penal, tá? Que ele está vinculado ao meu site, tá? Que está aqui. E eu tenho alguma coisa escrita ali, bastante de ANPP. Eu estou querendo aqui pegar uma disciplina de toda semana colocar alguma coisa, mas está difícil, meu. E vídeo também. Nossa, a gente quer abraçar o mundo, né? E não dá. Verdade. Eu só vou abrir para as perguntas para alguém que tem alguma dúvida, alguma pergunta. É isso. Tá. Tinha uma última página aqui, mas, pessoal, as redes sociais são essas. E quem quiser fazer contato comigo, mandar material, quem quiser marcar live, bate-papo, estou à disposição.
quiser participar também da jurisprudência, tiver uma decisão maluca, fala, pô, Henrique, estou com uma decisão louca aqui, quero falar a respeito dela. Pô, está convidado já. Democrático ali o espaço. Bacana. Eu acompanho, viu, pessoal? Aconselho todo mundo a seguir o Jurisprudência Comentada. Traz muito conteúdo. E conteúdo atualizado. Alguma pergunta? Obrigado. Não temos. Acho que esgotou todas as questões. Está todo mundo aqui sabendo como realizar o ANPP, tirou todas as dúvidas. Foram 2 mentorias sobre o assunto. Érica, eu só tenho uma dúvida aqui para tirar com o doutor Henrique. Boa noite, doutor Henrique. Obrigado pela palestra, foi excelente. Na medida certa, com gostinho de quero mais, viu? Parabéns. Muito bom. E tem, viu? Você pode ter certeza que... Só que o que tem, por mais, a gente vai mais para um lado mais dogmático, doutrina, que a gente fala, mas lá na frente pode ser que mude. Eu até estava comentando com um amigo meu hoje aqui, Fabiano, fala, pô, vou entrar aqui para fazer uma mentoria, mais uma mentoria que eu vou ter que falar tudo diferente do que eu já falei, porque toda vez que eu entro para falar de ANPP, eu falo coisa diferente. Esse material que está exposto aqui, provavelmente para a próxima já não vai servir. Vai se atualizando, né? Doutor Henrique, minha pergunta é o seguinte. Semana passada, eu tenho um cliente que ele cometeu crime de estelionato, aquele famoso golpe do leilão, né? Ele emprestou a conta dele para um terceiro amigo, depositou-se aí R$31 mil na conta dele. Ele diz ele que não fez uso, né? Não recebeu nada, né? Mas tudo bem. O Ministério Público ofertou a denúncia e em seguida ele ofertou a suspensão condicional da pena. E aí, no caso, do processo. Isso, do processo, suspensão condicional do processo, isso mesmo. E aí, no caso, eu falei para ele, para o meu cliente, cara, você tem condições de devolver esse dinheiro? Ele falou que não, né? Está desempregado. E aí eu, conversando com o Ministério Público, falei, olha, meu cliente está inclinado a aceitar a proposta de acordo, mas só que quanto à reparação do dano, né, ele até invocou ali o artigo 89, parágrafo 1º, inciso 1º da 9.099, ele falou assim, olha, vai ter que reparar o dano. Aí eu falei, tá, tudo bem, mas vamos lá para o artigo 1º, salvo impossibilidade de fazê-lo. E aí eu falei assim, olha, tá aqui, juntei a carteira digital de trabalho dele, trabalhava de faxineiro, ganhava um salário mínimo, não tinha condição nenhuma. E aí o Ministério, não, eu vou insistir. E aí eu falei, excelência, não, porque eu estou demonstrando que ele não tem condição de reparar o dano. Então, aí a juíza, doutor, mas... E a juíza querendo saber o que ele tinha feito com o dinheiro, né? Nada a ver com a situação. E eu falei assim, não, o que ele fez ou não está em questão agora. Eu estou demonstrando que ele não tem como reparar esse valor. E aí eu falei assim, então tá bom. Então, não foi aceita a proposta e vou colocar até mesmo para a fim de ANPP, né, quando for ofertar, que tem que ser reparado o dano. Eu falei, então tá bom. Trocou 6 por meia dúzia, né? E aí eu falei assim, tudo bem, mas quando chegar lá, quando você ofertar, eu vou falar, vou sustentar os mesmos argumentos. E aí o meu cliente ficou meio chateado e tal, eu falei para ele, olha, não tem jeito, meu amigo, se você não tem, você vai aceitar e você não vai? Só que aí o seguinte, né, doutor? Com certeza ele está disposto a confessar, vai confessar, tudo, vai ser condenado, enfim, a juíza vai condenar ele para reparação do dano. E uma coisa interessante que essa semana eu estava estudando na execução criminal é que o juiz da execução criminal, ele pode sim, na realidade, acatar aqui uma extinção ao pagamento, né? Isso mesmo. E aí eu falei para ele, cara, então fica sossegado, porque a juíza vai te condenar, mas lá na execução penal, isso aí pode ser que ele entenda de uma outra forma, e a gente já tem tese, já tem doutrina referente a isso, mas por que o Ministério Público, eles sabendo disso, né, juiz também, eles tanto insistem nessa reparação do dano, hein, doutor? Na minha opinião, Fabiano,
é para realmente para não conseguir cumprir. Mas aí, na realidade, eles acabam até perdendo. Na realidade, olhando assim, analisando, é até melhor para o meu cliente mesmo não aceitar a suspensão condicional da pena e o ANPP. Porque se ele for condenado lá no estelionato, na pena mínima, porque ele é primário, e tem todas as suas características, eu acho que a pena não vai dar isso tudo, né? Então, você tem que começar a colocar na balança. De um lado, você consegue matar a história e preserva a sua primariedade. Você não gasta o seu réu primário. Do outro lado, você pega algo mais tranquilo, mas você perde a sua primariedade. Entendi. É conta de mão, Fabiano. O que o seu cliente está disposto a abrir mão? É da primariedade ou é se ele se lascar para pagar isso aí? Não tem como pagar? Hum. Ou então, Fabiano, é questão de entrar com os recursos cabíveis, com habeas corpus, essas coisas, para ver se alguém ali fala, pô, não é. Você tenta comprovar a pobreza dele e fala, olha, impossível de pagar. Ele não preenche aqui a hipótese da reparação, salvo impossibilidade de fazê-lo. E aí que eu falo para você de novo, o advogado que trabalhar direitinho na delegacia com documentação, tal, conseguir demonstrar provas que, olha, essa conta aqui é de laranja, usaram meu nome, tal, talvez ele consiga escapar desse negócio aí. Mas quando você vê o promotor, sabe que o cara lá, ajudante de faxina, recebe um salário e está colocando 30 mil, é um dinheiro que talvez o cara não vai ver na vida dele, nunca vai ter na conta dele. E como que ele vai tirar esse dinheiro da onde para... E não é nem parcelado, né? Não, então, mas a suspensão condicional é de 2 anos, mas nem se ele parcelasse isso aí em 24 vezes Não, ia é superar. um dinheiro que certamente ele não teria na conta dele aí, talvez a vida toda, infelizmente, essa é a realidade. Então, você vê, talvez que tem, você pode até alegar ali uma eventual abusividade. Aí você já está saindo um pouco do critério, até na NPP, você tentar provocar o juiz para que provoque o promotor, para você falar, olha, estou sendo vítima de abusividade. O juiz ele pode interferir nessa situação de que sabe que o cara lá, faxineiro, um salário mínimo, cara pobre, pô, não tem nada, 30 mil é abusivo. Você acha interessante, por exemplo, se essa negativa do ANPP, como bem você falou agora na palestra, de subir aí para uma instância revisional e aí até mesmo lá em cima ele, olha, puxa A vida. questão da instância revisional, que também não está claro, é quando o promotor ele se recusa a fazer. Ali ele fez. Eu acho que aí é a questão de você provocar o juiz para que ele declare a abusividade dessa cláusula que ele pode, ele não está interferindo. Ele fala, essa cláusula é abusiva para a condição dele. E aí, em cima da decisão dele, talvez você provocar TJ, STJ, STF, para que alguém fale, olha, essa cláusula, esse acordo aqui, ele não pode ser feito porque a cláusula é abusiva. Vai que você pega um juiz maluco, igual aquele federal que deu habeas corpus de ofício, e mandou ainda arquivar tudo. Verdade, é verdade. Obrigado pela orientação. É aquele tipo de juiz que o gabinete é meu, o processo é meu, né? Mas se for favorável ao nosso cliente, não tem problema, né? Dá para ver que a relação dele com o Ministério Público ali não é das melhores. Né? Não é muito amistosa. Obrigado, viu, doutor Henrique? Doutor Fabiano é membro da nossa comissão também, doutor Henrique. Legal, Fabiano. Eu vou pensar com a Érica fazer uns eventos em conjunto com a OAB Cotia. Você está convidado lá a estar conosco. Opa, estarei, com certeza. Alguma pergunta? Não temos mais, vou encerrar a gravação.